nós vamos iniciar fazendo a seguinte declaração: tudo que não é entregue a Deus está fora do controle. Então, se você não pode entregar os seus filhos, se você não pode entregar a sua família, se você não pode entregar a sua empresa, se você não pode entregar o seu ministério, então, o que você não pode entregar está fora do controle. Porque a nossa vida é uma vida de entrega. Porque eu e você somos desafiados a construir confiança em Deus, confiança no Senhor. E sermos trabalhados para confiar é algo desafiador. Sempre quando eu falo da necessidade de confiar, eu falo quando eu precisei levar o Abner para estudar. E foi muito difícil para mim, porque eu não tinha planejado na minha cabeça que meu filho sairia de casa para estudar. Eu tinha planejado na minha cabeça, sou de família tradicional, que meu filho sairia de casa para se casar. E quando eu tive que levá-lo para estudar fora, eu me lembro que foi uma guerra minha com Deus. E aí quando eu cheguei em Vassouras, Vassouras é uma cidade de 35 mil habitantes, é uma cidade pequena. E nós temos uma igreja metodista lá. E o pastor da igreja metodista lá é uma pessoa que eu conheço na época, não sei se ainda é hoje, mas era o pastor Vinícius. E aí quando eu levei o Abner para lá, eu virei e falei assim: eu vou procurar o pastor Vinícius e vou pedir o pastor Vinícius para acolher o Abner, para cuidar do Abner para mim. Eu mandei mensagens, eu liguei, eu mandei recado para o pastor Vinícius diversas vezes, mas eu não conseguia falar com ele. Eu não conseguia encontrar ninguém na cidade de Vassouras que eu pudesse dizer assim: você pode ser o meu ponto de contato para que, se eu precisar, você cuidar do Abner para mim? Queridos, os 6 anos que ele estudou lá, eu nunca consegui falar com ninguém que eu poderia colocar como um ponto de apoio para nós. E aí, quando o Abner terminou a faculdade, eu estava numa conferência. E aí o pastor Vinícius chega para mim e disse assim: Rosângela, eu te liguei diversas vezes, eu te mandei mensagem, eu te mandei e-mail. Eu falei assim: eu não recebi nenhum, e não vi nenhuma das suas ligações, porque eu te liguei várias vezes. Ele falou: eu recebi vários recados que você queria falar comigo, o que você quer comigo? E eu disse assim: agora eu não preciso mais, porque eu precisava há 6 anos atrás, quando eu precisava de ajuda para o meu filho, e eu não conseguia acessar você. Eu não conseguia acessar ninguém da igreja. E eu entendi que era o trabalhar de Deus comigo. Porque eu tinha que aprender a confiar que não eram as pessoas que iriam cuidar do Abner para mim, que era o Senhor. E hoje eu tenho grande segurança no meu coração, nas viagens dele, nas mudanças dele, que realmente quem está cuidando é o Senhor. Mas para chegar nesse ponto, Deus precisou trabalhar na minha estrutura. Deus precisou trabalhar nos meus valores. Deus precisou me fazer passar por um sentimento de desamparo. Um dia eu e a Aline estávamos em Vassouras e eu vi um carro com o emblema da igreja metodista. E aí eu segui o carro, na hora que o carro parou, eu falei assim: moço, eu sou a pastora da igreja, eu estou vendo que o seu carro tem um emblema da igreja, você é da igreja? Ele: não, eu só tenho um emblema porque eu acho bonito. Então, irmãos, Deus, sabe, impediu eu acessar qualquer pessoa que eu fosse depositar a minha segurança como se ela fosse um cuidador ou uma cuidadora do Abner. Deus me ensinou assim: Rosângela, ou você confia em mim e eu vou cuidar, ou você não vai crescer como você tem que crescer. E nessa manhã, como é manhã de cuidado, como que é manhã de ceia, manhã de pastoreio, eu quero falar sobre isso. E falar sobre cuidado é algo muito gostoso para mim, porque sempre eu vou repetir que quando o Senhor te enxerga de forma integral. O Senhor quer cuidar de você fisicamente. Ontem eu já estive com a Ramile, né? Para a Ramile
me dá uma lista imensa de pedido de exames, né, para cuidar do meu físico, porque o meu físico não está bem, né, já cheguei aos 50, então estou meio desanimada, estou sem força para trabalhar, não consigo produzir como eu produzia há 20 anos atrás, então eu estou meio chateada porque eu não consigo ser tão produtiva quanto antes. Aí já procurei, porque o físico é importante, mas também o emocional é importante. Quando Deus te enxerga, Deus quer as suas emoções organizadas. Deus quer a sua vida saudável. Deus quer você, né, realmente com energia para viver aquilo que você sonha para viver. Mas também o espiritual. Quando Deus te olha, se Deus quer que você esteja fisicamente bem, se Deus quer que você esteja emocionalmente bem, Deus quer também que você espiritualmente esteja saudável. E para que nós possamos estar realmente saudáveis em todas as áreas, você e eu precisamos fazer essa entrega. Você e eu precisamos entender que nós vamos precisar de ajuda. Nós vivemos, há pouco tempo atrás aí, esse evento da Covid-19. Todos nós fomos abalados, todos nós tivemos perdas, todos nós passamos por dificuldades. Eu vou dizer que nós nunca seremos mais os mesmos depois dessa Covid-19. Mesmo agora que já passou, muitas famílias não conseguiram voltar mais ao normal. Muitas pessoas ainda continuam escravas do medo, com impossibilidade de viver a sua vida cotidiana saudável. E aí, para isso ser corrigido, eu e você vamos precisar realmente nos voltar para o Senhor e deixar o Senhor tocar nessas áreas das nossas vidas para nos levar para esse lugar de cura e libertação que nós sempre falamos. Aí uma pergunta, como que você está fisicamente? Você está bem? Eu acabei de falar que essa semana eu já procurei uma médica para fazer um check-up, porque a gente estava de férias, de viagem, teve uma noite que a Suzy mais a Késia, né, e os meninos saíram para passear, e eu fui para o hotel descansar, porque eu estava extremamente cansada. E aí o Abner virou para mim e falou assim, nossa mamãe, você está muito enjoada, você está muito mole, olha bem, a gente está de férias, passeando, e você vai descansar à noite, mas porque realmente eu estava sem pique. Então, eu quero dizer para você, como que você está fisicamente? Você está bem? E emocionalmente? Emocionalmente você está saudável? Você está feliz? As coisas estão no controle? As coisas estão equilibradas? E espiritualmente? Como que você está? O seu coração está queimando? Há uma alegria espiritual dentro de você? Você está realmente contagiando as pessoas que estão à sua volta, porque há uma essência em você, há realmente uma graça transbordando através da sua vida. Então, o convite é fazer um check-up nessa manhã. E aí nós vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 4, 23 diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Como que está o seu coração? Como que você está enxergando as coisas que estão à sua volta? Como que você está respondendo os desafios que estão pertinho de você? Porque todos os dias nós somos impactados. Nós somos impactados com falas, nós somos impactados com decisões, nós somos impactados pelas circunstâncias que nos cercam. E nós podemos sim sofrer um abalo, seja físico, seja emocional, seja espiritual. Só que algo precisa estar claro para nós. Se nós quisermos caminharmos sozinhos, nós não vamos dar conta de chegar aonde nós precisamos chegar. Ou talvez nós podemos conseguir fazer muitas coisas, mas algumas coisas de valores, algumas coisas importantes vão se quebrar no processo. Você já fez mudança de casa? Eu já fiz, pelo menos umas 4. E eu falo que eu não gosto de mudar de casa. Por quê? Tem coisas que você dá conta de carregar. Se você está fazendo a sua mudança, ou se você já fez uma mudança há algum tempo, uma caixa de roupa você consegue carregar, uma caixa de livro você consegue carregar, uma caixa de vasilha você consegue carregar, mas tem algumas coisas que você não consegue carregar sozinho. Você não consegue carregar uma geladeira sozinho.
Você não consegue carregar um armário sozinho. E se você for carregar a sua geladeira sozinho, o seu armário sozinho, corre o risco de quebrar, estragar e você perder aquele bem. E assim também é comigo e com você. Algumas coisas na sua vida, você vai dar conta sozinho. Porque as coisas menores, nós conseguimos administrar sozinhos. Mas as coisas grandes das nossas vidas, não dá para tentar levar sozinho. E se você tentar levar sozinho, você vai ter prejuízo. Se você tentar levar sozinho, você vai, infelizmente, perder aquilo que você não deveria perder. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos aprendendo que o Espírito Santo tem o papel didático de trabalhar nas nossas vidas e ir organizando as nossas vidas para que nós possamos reter tudo o que o Senhor derrama sobre nós. E muitas vezes nós não conseguimos deter ou reter tudo que o Espírito Santo traz para nós. E o apóstolo João, ele vem trabalhando alguns valores. Eu gosto de falar de valores, eu gosto de falar de princípios. O apóstolo João, ele vem trazendo alguns valores para nós. E os valores que João vem trazendo é que nós precisamos aprender a lidar com o medo. Medo que temos de ter as perdas, mas medo que temos de sermos expostos. Muitas vezes nós não queremos compartilhar os nossos dramas, compartilhar as nossas lutas, compartilhar os nossos sofrimentos, porque nós temos medo de alguém ver a nossa fragilidade, de alguém ver a nossa fraqueza. Só que eu tenho aprendido com Deus que ninguém cai por se sentir fraco. Toda pessoa que cai, ela só cai porque ela se sente forte. Ninguém cai porque se sente dependente. Quem cai é porque se torna independente na caminhada. Muitas pessoas que nós já vimos na nossa caminhada, que se diziam muito espirituais, que se diziam muito maduras, mas que não se deixavam ser ensinadas, não eram ensináveis, elas ficaram pelo caminho. E por que elas ficaram pelo caminho? Porque elas se colocaram no lugar de independência, elas se colocaram no lugar de serem pessoas muito fortes, e porque elas se acharam fortes, elas não suportaram a pressão do tempo. Então o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que o que nos faz prevalecer é não sermos homens e mulheres fortes, poderosos. O que nos fazem prevalecer é sermos homens e mulheres com fragilidades, com limitações, mas que nos deixamos ensinar, que nos deixamos serem servidos e que, principalmente, sabemos muito bem que não dá para chegar aonde queremos chegar sozinhos. Porque se você se colocar nesse lugar que tudo sabe, se você se colocar nesse lugar que tudo você dá conta, então você vai perder o controle dos seus sentimentos, você vai perder o controle das suas emoções e você vai se perder e vai ficar no caminho. E aí o apóstolo João vem dizendo assim, olha, no amor não existe medo, pelo contrário, eu gosto muito dessa palavra, o perfeito amor, ele expulsa todo o medo. E quando eu olho para essa declaração, que o amor faz recuar o medo na minha e na sua vida, nós fomos criados para a interdependência. Nós fomos criados para você falar a minha vida, nós fomos criados para eu falar na sua vida, nós fomos criados para ajudar o outro a caminhar. E esse expulsar o medo significa literalmente entregar-se ao cuidado. Quando eu expulso todo o medo da minha vida, então eu me entrego ao cuidado, eu me entrego ao pastoreio, eu me entrego à ação de Deus, eu me entrego à misericórdia de Deus, eu me entrego à graça de Deus. E não há nada maior como declaração de amor e graça do que a mesa que está posta diante de nós. Essa mesa posta diante de nós é a maior revelação para a humanidade de graça, de entrega e de amor. E aí eu quero pensar um pouquinho a respeito daquilo que João sempre traz para nós. Eu peguei um texto clássico, eu peguei um texto que você sabe de cor, mas dentro desse texto eu quero extrair algumas verdades para nós nessa manhã. Então, olha bem, quando eu me rendo ao Senhor,
Quando eu me entrego ao Senhor, eu vou viver aquilo que eu falei para vocês no início da ministração. Quando eu me entreguei em confiança que Deus estava cuidando do meu filho, eu não perdi a paz, eu não precisei mais ficar correndo atrás das pessoas, porque todas as pessoas que ele foi precisando no decorrer do caminho, Deus foi levantando e colocando do lado dele. Deus colocou uma senhora do lado dele, uma professora que amava a vida dele e que foi uma pessoa que influenciou ele demais. Uma senhora, bem senhorinha mesmo, que no meio da tarde parava para tomar café com ele. E além de parar para tomar café com ele, passar os valores para ele, ensinar para ele os princípios. E eu até brinquei com ele, ela influenciou tanto ele, que ele foi para a faculdade, ele ficou 6 anos de faculdade dizendo que ia ser neurocirurgião. Ele foi presidente de liga, ele foi monitor de turma durante uns 4 anos de neuro, para no final do curso, ele ia optar por otorrino por causa dessa senhora, por causa dessa mulher. De tanto que ela influenciou ele, de tanto que ela foi colocando valores no coração dele. E o dia que ele veio me dizer assim, mamãe, eu não vou ser mais neurocirurgião, eu vou ser otorrino. Eu falei assim, como assim? Você passou o curso inteiro dizendo que ia ser neurocirurgião. Ah, mas a minha professora, ela falou a minha vida, ela me deu várias orientações a respeito da minha profissão e eu vou ouvi-la, porque ela fala ao meu coração. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês, eu aprendi que quando você se rende, quando você se entrega, eu aprendi que quando você deixa a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família, quando você deixa a sua empresa nas mãos do Senhor, nada vai sair do controle. Tudo vai estar sendo governado pelo Senhor, porque se tem uma coisa que o Senhor sabe fazer muito bem, é cuidar daquilo que você não sabe cuidar, é chegar aonde você não pode chegar, é tocar aonde você não pode tocar, e é mover aquilo que você não pode mover. E aí, olhando para essa palavra, eu olho para o profeta Isaías, e no capítulo 41, versículo 6, tem uma expressão muito linda que eu gosto de repetir, que é simplesmente, seja forte. E o que é ser forte? Quando um ajuda o outro, quando um fala no coração do outro, quando você se vê uma pessoa mais frágil, para que Deus possa te sustentar e te abençoar, aí sim, você vai estar vivendo essa força do Senhor. Você vai ter essa pessoa para dizer, olha, vai ficar bem, mesmo que você esteja chorando agora. Porque eu tenho falado e repetido o seguinte, tudo passa. Nós estamos no inverno. E talvez você esteja já enjoando do frio. Quem não gosta muito de frio, já está enjoando do frio. Eu já estou enjoando do frio. Porque já está longo demais o período de inverno. Daqui a pouco vem as outras estações. Na hora que chegar o calor, nós vamos enjoar do calor também, porque o calor aqui é mais, intenso. Isso acontece comigo e acontece com você. Só que quando eu vou para essa palavra e tem um auxiliando o outro, um ajudando o outro, nós vamos ouvir de Deus e nós vamos ouvir dessas pessoas essa palavra de encorajamento para sermos fortes. A palavra que nós vamos colocar, os princípios que queremos aplicar na nossa vida do texto de João, é essa famosa história da ressurreição de Lázaro. Quando você olha, você conhece muito bem, porque Lázaro, ele é a representação do amor de Jesus explícito na terra. A história de Lázaro é a maior revelação na terra do amor de Deus, expressado através de Jesus Cristo, para curar, para restaurar, para ressuscitar e para salvar. E aí, quando a gente olha para essa situação, a gente lembra muito bem o que aconteceu. O evento era chocante, porque Lázaro tinha morrido. E quando Jesus se levanta para ir encontrar com a família, Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Só que Jesus, ele faz uma afirmação, que é uma afirmação provocante, que os discípulos não conseguiam acessar e nem discernir. O nosso amigo Lázaro dorme, eu vou lá para acordá-lo. Só que quando Jesus fala que ele estava dormindo, os discípulos não conseguiam acessar que Jesus estava falando da morte física. Mas eu quero dizer para vocês
que Jesus não se perturba em nenhum momento, porque a notícia era de morte. Jesus não se movimenta por aflição, porque estava perdida a situação. A intervenção de Jesus é outra. A intervenção de Jesus naquela família era uma intervenção de amor. E aí, quando eu olho para essa palavra, eu vou percebendo que você pode estar vivendo tempo de desesperança, você pode estar vivendo tempo de cansaço físico, de cansaço emocional ou espiritual. Você pode olhar e dizer assim, nossa, tudo está perdido, eu não tenho porta para bater. Olha, essa situação não dá para resolver. Só que eu quero dizer para você nessa manhã que nada está perdido quando Jesus está cuidando das coisas. Nada está sem uma possibilidade de milagre extraordinário quando nós realmente confiamos que aquele que pode fazer o novo se manifestar em nossas vidas tem acesso para trabalhar conosco, tem acesso para nos desafiar, tem acesso para nos colocar em movimento. Eu gosto muito de olhar para essa palavra e perceber que talvez para Maria, talvez para Marta, tudo estava perdido. Quando os discípulos chegam e entendem que Lázaro não estava dormindo, mas que Lázaro estava morto, e não só morto, já enterrado, talvez eles poderiam dizer assim, está tudo perdido. E muitas vezes eu e você já tivemos essa sensação. Eu e você muitas vezes lidamos com esse sentimento. Não, isso está perdido. Isso não tem mais jeito. Não dá mais para fazer nada a respeito desse assunto. O que eu quero lembrar a você, que você não precisa perder a sua esperança. Porque quando tudo estiver fora do lugar, se Jesus está na direção da sua vida, não se preocupe, Ele sabe arrumar as coisas. Ele sabe colocar as coisas no lugar. Ele sabe colocar as pessoas na sua vida. Ele sabe dar o que você precisa naquele momento. Ele sabe realmente renovar a sua força e a sua esperança. Ele sabe trazer a alegria de volta. Então eu quero desafiar você a olhar para esse texto com um novo olhar. E aí esse novo olhar, qual precisa ser? Primeiro, saiba que Deus se importa com a sua dor. E esse é um dos sentimentos que nós ouvimos muitas pessoas expressarem a respeito dele. Ah, Deus não se preocupa comigo. Deus se esqueceu de mim. Deus não está enxergando a minha dor. Deus está demorando responder. Ele não está preocupado com a minha situação. E aí eu quero convidar você a olhar para a palavra do Senhor. E nesse texto de João 11, do 33 ao 36, você vai se deparar com algumas questões importantíssimas. Primeiro, quando Jesus chega e ele vê as suas amigas, e ele vê até mesmo os judeus que acompanhavam elas chorando, a palavra do Senhor vai dizer que se agita algo dentro de Jesus. E quando algo é agitado diante de Jesus, ele chora. E quando ele chora, as pessoas que estavam em volta, as pessoas que estão olhando para Marta e Maria ali, desesperançadas, diante de uma situação que não tinha controle, porque o irmão já estava enterrado, eles começam a conversar uns com os outros e dizer, nossa, como eles eram amados de Jesus, porque olha bem, Jesus está chorando. Então eles começam a conversar e a ficarem surpresos, dizendo um para os outros que eles estavam identificando um grande amor de Jesus por aquela família. E é isso que eu quero nessa manhã de ceia, que você venha experimentar. Não importa o que está acontecendo com você, não importa o que você está vivendo nesse tempo, se os dias estão sendo fáceis ou se os dias estão sendo difíceis. Eu quero que você não perca a esperança. Eu quero que você não perca a alegria, a força, a coragem, a ousadia. Porque não é porque as coisas estão difíceis nesse momento na sua vida que Jesus não está enxergando o seu sofrimento, que Deus não está se importando.
Se quando Jesus chega, ele chora e ele não tem constrangimento nenhum de revelar as suas emoções para todos que estavam presentes. Não era só Maria e Marta que estavam presentes naquela casa. A palavra é explícita. Então, haviam vários judeus ali reunidos com a família. E eles testemunham aquela declaração de identificação com a dor, de identificação com o sofrimento, de identificação com a angústia. Então, meu querido, minha querida, nessa manhã, Deus está se importando com você, sim. Deus está se importando com a sua família, sim. Então, essa mesa, nessa manhã, é para você se sentir muito acolhido pelo Espírito Santo. Talvez a sua vida esteja tranquila. Talvez você esteja passando por um momento muito fácil. Mas nem sempre nós ficamos em tempo de abundância. De tempo em tempo, eu e você vamos enfrentar ventos fortes sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E quando isso chega, a impressão que temos que Deus está se afastando de nós. E aí nessa manhã eu quero dizer para você de forma poderosa: Deus não está com os braços cruzados, simplesmente assistindo o que está acontecendo na sua vida. O seu choro, a sua dor, a sua espera, a sua angústia. Porque quando Jesus vai para a cruz, ele vai para a cruz de braços abertos. Ele não vai para a cruz de braços cruzados. Então nessa noite nessa manhã, eu quero que você entenda que da mesma forma que Cristo vai para a cruz de braços abertos, ele está de braços estendidos sobre a sua vida. Ele está de braços estendidos sobre a sua casa. Aquilo que você acha que não tem jeito sim. Aquilo que você acha que Deus não vai fazer, nessa manhã eu estou dizendo: se prepare para receber o novo de Deus. Se prepare para receber o milagre de Deus. Se prepare para ver a identificação de Deus com os seus sonhos. Se prepare para ver o seu coração restaurado, a sua esperança renovada, porque Ele se importa com você. Ele não está longe, Ele está perto. E o melhor de tudo é que eu entendo que como nós estamos no ano do mover dos céus, então eu olho para essa palavra e eu entendo que Deus está movendo o céu para levantar a sua vida, que Deus está movendo o céu para restaurar a sua vida, que Deus está movendo os céus para fazer o novo acontecer à sua volta. Então a ceia nessa manhã é para nós consolidarmos essa bondade e essa fidelidade de Deus. Mas se eu preciso entender que Deus se importa, que Deus realmente quer manifestar a sua bênção, a sua graça na minha vida, eu preciso também entender o que Deus está querendo ministrar ao meu coração. Eu preciso ouvir o chamado de Deus, ou melhor, eu preciso ouvir Jesus me chamando do lugar que eu estou. Aonde Lázaro estava? Lázaro estava dentro do sepulcro. Aonde Lázaro estava? Lázaro estava em um lugar onde nós podemos dizer, e até mesmo aqueles que estavam à volta diziam, que não havia mais nenhuma possibilidade de ação na vida dele. Só que quando a gente vai para a palavra, se você for para o versículo 43, parte B, você vai encontrar Jesus bradando bem forte. E qual é o grito de Jesus? Lázaro, venha para fora. Esse era o brado de Jesus. Esse era o grito de Jesus. E aí a gente vai percebendo o que precisa acontecer comigo e acontecer com você. Então aonde Jesus estava? Jesus não estava dentro do sepulcro. Jesus estava do lado de fora. E é do lado de fora do sepulcro que ele declara a vida, que ele chama Lázaro, que ele convida Lázaro a um movimento, que ele convida Lázaro para sair para fora. O que é o sepulcro, meus irmãos? O sepulcro é um lugar frio, de desesperança, de realmente, literalmente, de morte, de choro, de dor, de perda, de angústia.
E aí, quando a gente olha para o ambiente, que Lázaro está dentro do sepulcro e Jesus do lado de fora, Lázaro não podia enxergar nenhuma possibilidade. Lázaro não podia ter nenhuma esperança, porque ele estava dentro do sepulcro. Eu vou dizer para você, talvez você está nesse grande problema, nessa grande luta, e dizendo, Deus está fora desse problema e Ele não está enxergando a minha dor. Sim, Ele está do lado de fora do seu problema, porque os nossos problemas quem tem que administrar somos nós. Os nossos problemas quem tem que resolver somos nós. Os nossos problemas quem tem que dar resposta somos nós. Mas Ele está do lado de fora, bem perto, dizendo, se levanta, seja corajoso, seja forte, se posiciona, porque o lugar que você está não pode limitar a minha ação poderosa. Eu vou te dar um comando, se você ouvir o meu comando e se posicionar, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. É isso que acontece com Lázaro. É o lugar da impossibilidade. E a própria irmã de Lázaro fala para Jesus. Jesus, é impossível. E qual é a resposta de Jesus? O impossível para o homem é o quê? É possível para Deus. Você tem coisas impossíveis na sua vida? Eu tenho. Essa semana mesmo, eu falei algo assim, nossa, isso daqui é impossível para mim. Eu não dou conta disso daqui. E as suas impossibilidades são realmente os cenários para Deus mostrar o sobrenatural, o extraordinário, o maravilhoso dele, que é derramado no meu e no seu coração. Só que se você olhar para o texto e crer na resposta de Jesus, quando ele diz assim, o impossível para os homens é possível para Deus, o que está fora do seu controle? O que você não está dando conta? Porque aquilo que saiu do seu controle, não saiu do controle do governo de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. A morte de Lázaro saiu do controle das suas irmãs. A morte de Lázaro saiu do controle das suas mãos, porque ele não detinha mais a vida. Estava fora do controle de Maria, estava fora do controle de Marta, estava fora do controle de Lázaro, mas não estava fora do controle de Jesus, não estava fora do seu governo. Então eu quero dizer para você, aquilo que está fora do seu controle está no controle do governo do Senhor, e você precisa ter clareza disso, para você poder romper em confiança e desfrutar do que o Senhor tem para a sua vida. E eu preciso entender uma verdade. Uma das orientações de Jesus para os seus discípulos foi a seguinte, se você vai para João 10:10, o ladrão, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas ele veio para quê? Ele veio para dar vida. E vida é o quê? Abundante, plena. Vida abundante e vida plena. Então eu quero dizer para você que a vida que Jesus está oferecendo a você e a mim, e quando nós nos aproximamos dessa mesa, isso está sendo legitimado nas nossas vidas, que você precisa ir além do que você já chegou. Você precisa experimentar mais do que você já experimentou. Não dá para você ser um homem, uma mulher de Deus, administrando crise de ansiedade. Porque crise de ansiedade é a ausência de confiança naquele que está no controle da sua vida. Você pode ficar sim sentindo medo, você pode sim se sentir ameaçado, mas tem que ser algo transitório, porque a confiança daquele que está governando a sua vida precisa ser crescente. Eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema familiar, eu estou com um problema de saúde, eu posso sentir medo, mas eu não vou perder a minha confiança, eu não vou perder a minha alegria, eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder o meu sono. Está fora do meu controle, mas está no controle do amado da minha alma. Está no controle daquele que me levanta todos os dias e me sustenta todas as manhãs. É isso que quando eu olho para essa palavra, eu entendo. Quando Lázaro está dentro do sepulcro, no meio da morte, vamos dizer assim,
da desesperança, da dor e da angústia. E ele escuta a voz de Jesus. Lázaro, sai para fora. De onde você tem que sair nessa manhã, meu irmão? Talvez você está dizendo, eu tive um diagnóstico físico terrível. E eu vou ter que enfrentar um tratamento dolorido. Sai para fora. Você vai fazer o tratamento, mas a mão do Eterno vai te sustentar o tempo todo. Talvez você está vivendo uma crise na sua empresa. Você vai dizer, Deus, eu vou tocar o teu coração com a minha fidelidade. E o Senhor vai governar isso para mim. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Se você está vivendo tempo de sepulcro, sem ouvir a voz do Senhor, você está desesperado. Você está sem esperança. E você corre o risco de ficar no caminho. Mas se você está vivendo tempo de sepulcro, tempo de más notícias, tempo de desesperança, tempo de dores e dificuldades, mas se você está ouvindo a voz do Senhor, você sabe que você lá no final vai ter as bênçãos que Ele preparou para a sua vida, para você poder testemunhar para aquele que está à sua volta. Só que além de ouvir, eu falo assim, a responsabilidade de Deus, como foi a de Jesus com Lázaro, é dar o comando, é chamar, é convidar. Lázaro, vem para fora, é agora, Lázaro. Mas obedecer o comando, obedecer a voz, é a minha parte da parceria. Então, se eu preciso ouvir a voz, eu preciso obedecer o chamado de Jesus. Se você vai para o versículo 44, parte A, a palavra do Senhor vai dizer assim, o morto saiu. Ele ouviu. O morto saiu, com mãos e pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto em um pano. Que cena extraordinária, você consegue visualizar como eu? Todo mundo sabendo que ele estava morto, que já eram mais de 3 dias, né, que ele estava ali enterrado. E quando Jesus o chama, ele escuta. Quando Jesus grita, o morto escuta. E é isso que eu quero entender. Aquilo que está morto na sua vida pode ouvir a voz de Jesus nessa manhã. Você vai vir para a mesa e a mesa é lugar de sustento e milagre. E se a mesa é lugar de sustento e milagre, aquilo que está morto na sua vida nessa manhã vai ressuscitar para a glória do Senhor. Vai ouvir a voz daquele que tem poder para te chamar para fora e de te tirar do lugar aonde você está. Lázaro ouve a voz de Jesus, verifica aí no texto. Mas o poder dessa voz, é isso que mexe comigo. O poder dessa voz se revela quando ele sai do sepulcro. Lázaro ouviu a voz. Se Lázaro tivesse ouvido a voz e permanecido dentro do sepulcro, a grande revelação de milagre não tinha se manifestado para aquelas pessoas que estavam ali. E é isso que muitas vezes acontece comigo e com você. Nós ouvimos a voz, mas nós não nos posicionamos. Nós não nos movimentamos. Lázaro ouve, mas o extraordinário não está em Lázaro ouvir. O extraordinário está em Lázaro sair do sepulcro, vir para fora e todos verem ele ressuscitado diante dos seus olhos. Então muitas vezes eu e você estamos na presença do Senhor e estamos ouvindo, mas as nossas ações não revelam o extraordinário de Deus. As nossas ações não revelam esse milagre extravagante do Senhor nas nossas vidas. Você está ouvindo a voz, mas você não está respondendo com obediência à voz. Talvez essa seja a maior chave que eu e você precisamos ter nas mãos. Mais do que ouvir, é responder o comando que a voz traz.
E quando a gente olha para a palavra do Senhor, Lázaro sai do sepulcro. E quando Lázaro sai do sepulcro andando, todo mundo fica maravilhado. Porque eu vou repetir, o poder não estava em Lázaro ouvir a voz, estava em ele sair de dentro do sepulcro. Era isso que revelava a grandeza da intervenção de Jesus naquela história. E aí nós vamos para Marcos 7:24. O que Marcos 7:24 diz? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E o que o texto continua dizendo? Se vier a tempestade, a chuva vai bater no telhado, o vento vai bater na parede, a água vai tocar os alicerces, mas essa casa não vai ser destruída, porque ela está movimentando a sua história, falando de família, ou ela está construída sobre a palavra de poder de Deus. Se nós estamos sendo uma igreja que estamos vivendo o movimento do céu sobre nós, nós vamos afirmar e reafirmar que nós estamos nos tornando uma igreja madura. E uma igreja madura, ela não vai simplesmente ficar ouvindo as promessas para sentir o seu ego massageado, para ficar contando para os outros que o Deus vai fazer, mas ela vai se posicionar para ser parceira de Deus nas realizações dos seus milagres na sua vida. Porque olha bem, eu quero que você escute isso e coloque isso no seu coração com muita responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, Deus não vai fazer nada sozinho na sua vida. Se você quer ficar no sofazinho da sua sala, assistindo as suas séries, se você quer ficar fazendo os seus passeios, nada contra passeio que eu acabei de chegar de uma viagem, tá, gente? Fazendo os seus passeios e esperando Jesus como seu servo, trabalhando para você, e você não se responsabilizando, e você não se posicionando, e você não respondendo, e Deus fazendo milagres para você, perde a esperança. Deus não tem filhos mimados. Se tem uma coisa que Deus não gera, é filho mimado. Deus gera filhos responsáveis. Então, todo milagre que você está esperando, toda bênção, todo movimento que você está aguardando Deus fazer na sua vida, tem o grito de Deus, o brado de Deus, a voz de Deus, e tem a sua posição, e tem a sua resposta, e tem a sua ação para o milagre estabelecer. Tem muita gente que diz assim, mas o profeta falou. Tá, o profeta falou. Mas a questão é, você ouviu a voz? E você se posicionou diante daquilo que Deus falou com você? Se você se posicionou diante daquilo que Deus falou com você, o milagre vai acontecer. Agora, se você está esperando acontecer só porque o profeta falou, me desculpa, você vai ficar decepcionado. E depois responsabilizando o profeta. Então, meu irmão e minha irmã, além de ouvir a voz, porque eu sempre vou afirmar o seguinte, a voz de Jesus abre sepulcro, você crê? A voz de Jesus cala os ventos, você crê? A voz de Jesus abre portas que nenhum homem pode abrir e fecha a porta que nenhum homem pode fechar. Eu acredito que você crê nisso, porque eu também creio. Mas é a minha obediência que nos tira de lá. Então a voz de Jesus abriu o sepulcro para Lázaro se levantar, mas foi Lázaro que se colocou de pé e saiu de lá se apresentando a todas as pessoas que estavam em volta. Jesus não entrou no sepulcro para tirar Lázaro de lá, Jesus o convidou para sair. A responsabilidade de sair do sepulcro foi a obediência à voz daquele que chamava. Vocês estão entendendo? Que Ele quer fazer e Ele vai fazer, mas você vai precisar responder a sua voz, você vai precisar obedecer a sua orientação. Só que se eu preciso ouvir, se eu preciso obedecer, eu preciso também receber ajuda. Porque se o que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário, se o que Deus vai fazer na sua vida é poderoso,
você vai precisar de ajuda. Se for uma coisa mínima, se for uma coisa que vai passar desapercebida até seus olhos, você não vai precisar de ajuda, não. Mas se for algo extraordinário, você vai precisar de ajuda. Vamos para a parte B do 44, 11:44. Disse Jesus: tire as faixas dele e deixem-no ir. A voz de Jesus traz Lázaro à vida. E isso é fantástico. Porque tem muita coisa que Deus tem trazido vida na sua vida. Quando Ele te salvou, quando Ele te trouxe para perto do seu coração, quando Ele tem liberado promessas sobre a sua vida, Ele está fazendo exatamente isso daqui, a sua voz, trazendo esperança, trazendo encorajamento, trazendo vida. Mas Lázaro precisou de ajuda para remover as faixas de linhos que estavam prendendo as suas mãos, que estava prendendo os seus pés, que estava cobrindo os seus olhos. Interessante, meus queridos, que isso mexeu comigo poderosamente, que Jesus não entra no sepulcro, Jesus não move a pedra e Jesus não tira as faixas de linhos. Para a pedra ser removida, pessoas precisaram remover. Para Lázaro ter o milagre da ressurreição, ele precisou ouvir a voz e ele precisou sair do sepulcro. Para ele ficar livre, de mãos desatadas, de pés desatados, de visão desatada, ele precisou de pessoas para remover as faixas de linhos. Jesus poderia simplesmente ter se movimentado e falado: pedra, se mova. Lázaro, vem para fora agora, faixas, caiam. Passava uma palavra dele. Para quem vai dar a vida, faixas de linho nas mãos, faixa de linho nos pés, é obstáculo, gente? Não é, mas qual é a orientação e qual é a lição? Quando você ouvir a voz, você precisa ter responsabilidade para se posicionar, porque se você não se posicionar, o milagre não vai acontecer. Quando esse milagre acontecer, lembre-se, não dá para desfrutar sozinho, não dá para realizar sozinho. Ainda que viver família é difícil, ainda que você vai ter que lidar com coisas que você não goste tanto, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de irmãos, você vai precisar de líderes, você vai precisar de pessoas falando ao seu coração, para você viver aquilo que Deus quer que você viva. E aí, quando eu olho para essa palavra, eu sou impactada, porque Tiago, o irmão biológico de Jesus, a gente não pode tirar de vista que esse Tiago era o irmão biológico de Jesus, testemunhando tudo o que ele viu Jesus fazer. Ele depois vai trazer uma orientação que eu falo que ela é cirúrgica, para quem quer viver o extraordinário e os milagres do Senhor. Vamos para Tiago, capítulo 5, versículo 6. Tiago, capítulo 5, versículo 6, vai dizer assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem um pelos outros, para serem curados. Nós iniciamos nosso culto orando um pelos outros. E esse orar um pelos outros é uma orientação bíblica. E Tiago vai dizer o seguinte: se vocês confessarem o pecado de vocês uns aos outros, se vocês orarem um pelos outros, vocês serão curados. Então nós vamos dizer o seguinte: você é salvo quando você entrega a sua vida a Jesus. Mas você é curado quando você decide caminhar em comunhão com pessoas. Por isso que essa mensagem paralela que é pregada, que você não precisa congregar, que você não precisa estar juntos, que você não precisa ser família para pertencer, é uma mentira de Satanás, para manter homens e mulheres em prisões da sua alma. Porque a palavra é: a minha salvação é conquistada quando eu encontro com Jesus, mas a minha alma é
curada quando eu caminho com pessoas enviadas por Jesus. E aí, Jesus vai enviar pessoas para cuidar de nós. E quando eu e você nos achegamos nessa mesa, é a prova que há pessoas dispostas a nos auxiliar na nossa maturidade e no nosso crescimento. Vamos para João 12, versículo 9. A palavra do Senhor vai dizer para nós que uma multidão que ficou sabendo, outros que testemunharam, né? Outros que viram, outros que só ouviram falar do que tinha acontecido com Lázaro, que Lázaro tinha ressuscitado. Eles correram para encontrar Lázaro. Eles correram para ver com os próprios olhos o que estava sendo anunciado. Aí eu vou dizer uma coisa, queridos, que eu quero que vocês prestem atenção. A questão mais poderosa sobre essa história não é apenas a ressurreição. Isso precisa mexer comigo e mexer com você. Mas é o que Lázaro fez no dia seguinte. Está mexendo no meu espírito e na sua vida. A maior questão não é o milagre que Deus vai fazer para você ou em você, mas é o que você vai fazer no dia seguinte do milagre manifesto na sua vida. Porque eu já vi muitas pessoas destruídas pelas respostas de milagres. Porque eu já vi muitas pessoas destruídas pelas respostas de milagres. Elas receberam milagres e abandonaram Jesus. Elas receberam milagre e foram embora. Eu conheço muita gente que o milagre se tornou prejuízo na sua vida. E aí, diante dessa manhã de ceia, que é manhã de resposta do meu coração, ele nunca mais viveu do jeito que ele vivia antes, porque agora ele era o ressuscitado. E as pessoas queriam ver o seu testemunho. E eu quero dizer que nessa manhã de ceia, eu e você precisamos ser os Lázaros dessa geração. Eu quero profetizar que muitas pessoas vão vir ver o que Deus vai estar fazendo na sua vida. Eu quero dizer que o amanhecer depois do seu milagre vai ser de testemunho poderoso da honra, do cuidado, da misericórdia, do livramento, da provisão, desse amor extravagante do céu movimentando sobre a sua vida. Então as pessoas precisam vir ver o que Deus fez. As pessoas foram ver Lázaro, mais do que ouvir Jesus, porque antes de Lázaro, a multidão ia para ouvir Jesus e ser alimentado por Jesus. Muitos talvez não iam nem para ouvir a palavra, mas iam para comer o pão. E isso é comum. No meio da multidão, muitos só querem receber, não é assim? Só comer o pão, normal. Mas depois de Lázaro, muitos não iam nem ver Jesus, nem ouvir a voz de Jesus, queriam ver Lázaro. Então é isso que eu quero te provocar nessa manhã. Desculpem. O que Deus está fazendo na sua vida? Está movimentando pessoas para ir ver o que Deus está fazendo? O que Deus vai fazer? Porque o seu sonho é extraordinário. Porque o que você está pedindo não depende de você. E se depender de você, nunca vai acontecer. A intervenção que você está esperando de Deus na sua vida é algo que acontecendo, as pessoas vão para perto de você para te ouvir contar o que Deus fez. É uma realidade na sua vida? Ou você está vivendo assim, eu só estou congregando para não perder a salvação. Eu quero a eternidade. Se eu morrer, eu quero ir para o céu. E isso basta. Então eu vou na igreja, assisto o culto, dou meu dízimo. Eu oro no café da manhã, eu oro no almoço, no jantar, eu oro para dormir. Eu não mato, eu não roubo, eu não defraudo ninguém. Então, eu tenho eternidade garantida.
estou fazendo tudo direitinho. É só isso? Ou você está vivendo, aguardando uma intervenção de Deus poderosa, porque você almeja ser o Lázaro desse tempo. Eu quero dizer para vocês que eu almejo ser o Lázaro desse tempo. Eu tenho questões na minha vida que só Deus pode fazer por mim. Eu não consigo movimentar nada em direção ao que eu preciso. Mas eu tenho falado para o Senhor que eu quero, quando o milagre manifestar e as pessoas testemunharem, elas venham para perto do meu coração para me perguntar: pastora, como que Deus fez isso? Como que você alcançou isso? Como que você experimentou esse milagre? Vocês estão entendendo o que eu estou ministrando para vocês nessa manhã? Então eu quero convidar vocês a se colocarem de joelhos. E eu quero que vocês apresentem qual é o milagre que vocês precisam.